Agora são 10 horas mais 15 minutos. Vamos iniciar então nossa entrevista de hoje com o ex-prefeito Fabia Thomas e atual assessor então aí do deputado estadual Eduardo Loureiro. Vai trazer informações importantes sobre uma reunião que vai acontecer amanhã aqui em Giruá. Movimento aí então trabalhista pela educação. Vamos conversar então com Fabia Thomas. Seja bem-vindo na programação do Bom Dia Cidade. Bom dia, Fabia Thomas. Amigo Márcio Silva, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alternativa, bom dia especial aos internautas, né, que nos ouvem sempre em grande número, prestigiam a Rádio Alternativa sempre, Márcio. Bom, desse uma prova viva agora do que é essa interação, né, de como funciona e como se conecta mesmo Giruá com o mundo através da internet. Esse, aliás, é uma das finalidades precípuas da própria radiodifusão comunitária, né? A rádio comunitária tem esse papel. E que bom ouvir aí um giruaense, né? Executando obras do Aeroporto Salgado Filho, né? Desta ampliação do Aeroporto Salgado Filho. Então, Giruá deixando a sua marca também e contribuindo com essa obra muito importante para o desenvolvimento dos gaúchos, que é o aeroporto, a ampliação do nosso aeroporto. E tem giruaense lá. Que legal, né? Maravilha. E giruaense ligado na Alternativa. E ele ligou de novo, falou assim, que não é Gabriele, é Adriele. É Adriele o nome da filha dele. Um abração. Olha então aí, Alexandre. Então um abraço a ti e bom trabalho aí, boa execução dos serviços. Então um abraço também ao Gilmar, Márcio, ao Rafael, enfim, a toda a equipe da Rádio Alternativa. O Santo que está aqui, seu Diesel, enfim, a toda a turma, a toda a equipe. Márcio, as organizações partidárias, elas muitas vezes fazem trabalhos além da política, digamos assim. Ou não especificamente além da política, mas além dos seus quadros partidários. São pessoas que se unem ou que estão unidas através de uma afinidade em comum, que é um partido político, o nosso PDT, mas que desenvolve um trabalho que não é especificamente um trabalho para dentro do partido, é para fora. O PDT possui na sua organização estatutária o movimento negro, o movimento jovem, o movimento pela diversidade e foi criado também o movimento trabalhista pela educação, especificamente aí reunindo professores, profissionais de escola, também pais interessados, muitos estudantes, empresários que prezam pela educação, né? Que, como a gente diz, que concebem ou que entendem a educação como um caminho necessário para o desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento em todos os sentidos, né? Econômico, social, humano, enfim, aqueles que gostam da educação. E o MPTE, dentro das suas características, uma delas é promover debates educacionistas, né? Convidar as comunidades para ensinar, para aprender, compartilhar ideias, trocar ideias sobre assuntos relevantes da educação. Então, o encontro que vai ser realizado amanhã em Giruá, na Câmara de Vereadores, a partir das 8h15 da manhã, será nesse sentido, Márcio. Tem pessoas que promovem ele que são ligadas ao PDT, mas é um encontro aberto à comunidade, para todos aqueles que pretendem contribuir como uma educação da melhor qualidade. Compartilhar suas ideias, compartilhar os seus sonhos, as suas visões sobre educação e ouvir também 2 palestras, 2 painéis sobre o tema. Aqui na região das Missões, eu, hoje como amigo mencionou recentemente, eu coordeno o partido na região das Missões, eu sou coordenador regional do partido. E o MPTE, esse movimento dos educadores, o movimento da educação, ele tem também a sua coordenadoria regional. Por exemplo, Márcio, na região do Grande Santa Rosa, ele é coordenado pelo professor Gelson Filipim, que foi coordenador regional de educação. Já nas Missões, a coordenadora regional é a ex-secretária Fátima Ehlert, aqui de Giruá. Ela é a coordenadora desse movimento na região das Missões. A Fátima, inclusive, ela está na comissão executiva estadual desse movimento e também da comissão executiva nacional do movimento. Recentemente a Fátima esteve em Fortaleza, no Ceará, onde conversou com a vice-governadora do Ceará e convidou ela para participar de um encontro que vai acontecer no mês de setembro em Porto Alegre. Então a Fátima está bem envolvida nisso e além da região das Missões, né, já está a nível estadual e a nível nacional também. Esse encontro, Márcio,
é para os giroenses, obviamente, né? Será realizada em Giruá. Todos estão convidados, a entrada é franca, né? E também ele abrange 4 regiões desse movimento, desse núcleo, né? Ele pretende, o convite é aberto a pessoas da região das Missões, do Grande Santa Rosa, da região Fronteira e da região Celeiro. Então nós temos aí mais de 100 municípios que enviarão representantes para esse debate sobre educação. Então é uma forma diferente de passar a manhã de sábado, né? A Câmara é um local bem centralizado, bem democrático, bem amplo e certamente tem é um bom programa. Tem né? ar-condicionado, caso tiver frio, também o pessoal vai poder ligar o ar-condicionado. Ambiente tranquilo mesmo, bom, bem né? acomodado, pode levar o seu chimarrão, enfim, e viver a educação. Nem digo aprender com as palestras ou ensinar com as suas contribuições, mas assim, viver a educação numa manhã de sábado, né? Esse é o intuito, esse é o objetivo. Como é que vai ser a dinâmica lá desse encontro, Fábio Thomas? Perfeito. Márcio, o encontro está marcado para às 8 horas, 8h15, né? Mas claro que nós temos a acolhida dos visitantes, enfim, né? Nós temos pessoas que vêm de Garrucho, Santo Antônio, São Borja, Tenente Portela, Santo Augusto. Então pode levar ainda uns 10, 15 minutos a mais. Então está marcado para as 8 horas, 8h15, a acolhida, a recepção. Por volta das 8h30, 8h45, os coordenadores regionais irão fazer as primeiras falas, as falas de apresentação e de contextualização, explicar, enfim, como se dará esse encontro. Depois, nós teremos dois painéis sobre educação. Um deles mais específico, sobre um tema específico, e o outro sobre um tema mais amplo. O primeiro painel será apresentado e coordenado pela professora Ana Cristina Duarte, Ana Cristina Seguelski Duarte, giroense. A Ana Cristina é mestre em educação e presta consultoria, né, na consultoria Educação e Ação, a diversos municípios aqui da nossa região. É um talento giroense, né, a serviço da educação. Professora da URI também, né? Claro. Professora da URI coordenou programas importantes como Agentes de Educação e Cidadania, né, o próprio Polo Giruá do IFET, né, na época que nós tínhamos os cursos técnicos aqui em Giruá, né, ela que auxiliou a implantar essa ideia, né? E ela falará, Márcio, sobre a escola em tempo integral. Escola em tempo integral, educação em tempo integral. Essa será a proposta dela, né? A proposta de debate dela. É um tema interessante, também é um tema atual aqui em Giruá, porque nós tivemos uma experiência bem interessante lá no distrito do Mato Grande, onde funcionou a escola agrícola de tempo integral, né? A primeira escola agrícola de tempo integral de Giruá, uma das primeiras da região e do estado, né? E Ana Cristina também liderou esse processo, principalmente a parte de organização, da proposta pedagógica, enfim, foi um braço importantíssimo da secretária Fátima Ehlert na época. Então, sobre escola em tempo integral, educação em tempo integral. É importante, assunto interessantíssimo, né? Claro, mas, bom, hoje a Europa trabalha educação em tempo integral, os Estados Unidos trabalham educação integral, países aqui da América Latina trabalham educação em tempo integral. No Brasil, a proposta de construção dos CIEPs, né, na época lá do Darcy Ribeiro, né, a ideia quase utópica do Darcy Ribeiro, que o Brizola colocou em prática, de ter uma grande escola com piscina, com área de atletismo, com ginásio de esportes, com dormitório, com refeitório. O famoso Brizolão? Os CIEPs, enfim, há muitos anos atrás... Isso no Rio de Janeiro, Brizolão, no Rio Grande do Sul, através do governador Colares... Os CIEPs, né? Claro. Mas Giruá, a senhora falou no Mato Grande, sempre o prefeito Fabiano, nós temos uma brizoleta, né? Uma brizoleta, claro. Que foi feita pelo governador Brizola, né? Há mais de 40 anos. Lá eu acho que... registro... Será que não é perto de 50? Talvez, sim, mais de 40 anos, seguramente. Um dos registros, né, do então governador, que entrou para o Guinness Book como o governante público que mais construiu escolas no mundo. Agora, o PDT, ele tem uma linha de investir na educação, né? Sim, É o destaque do PDT, né? Como citamos há poucos aqui, Gilmar, a época, muitos anos atrás, você concebeu uma escola pública mais ou menos bonita, já soava estranho. Né? Porque escola pública era a escola da vila, a escola do bairro. Então,
né? Como alguns diziam, tem que dar graças a Deus que tem uma professora ensinando. E aí surgiu essa visão diferente, né? De você construir o melhor prédio da cidade como uma escola pública. Infelizmente, isso não vingou os governantes ali do Rio de Janeiro e aqui do Rio Grande do Sul mesmo, né? Não levaram a ideia do CIEPs adiante, mas na prática era isso. Apenas copiar um modelo bem sucedido que se pratica mundo afora, mas que tu tenha um local apropriado para isso, né? Como é que tu vai trabalhar para um professor? Olha, você tem que ensinar cultura, arte, esporte, ciências, tá? Mas aonde? No meio da rua? Né? Tem que ter um local apropriado. Então é aí que nasceu o CIEPs. E a proposta é debater isso, né, Márcio, Gilmar, Santo, a importância dessa educação em tempo integral, manter a escola educada o tempo inteiro e os desafios para que isso volte a acontecer. O segundo painel, Gilmar, ele já é um tema um pouco mais amplo, que é a educação como perspectiva de desenvolvimento regional. Até onde a educação está associada a uma ideia de desenvolvimento da região ou das regiões. Bom, aqui estarão Grande Santa Rosa, Missões, Celeiro e Fronteira, né? Então, como é que até quando a educação tem condições, ou como a educação terá condições de puxar o desenvolvimento regional? Qual é o papel que tem a educação no desenvolvimento regional? Esse painel será apresentado pelo deputado Eduardo Loureiro, que hoje é deputado e foi prefeito de Santo Ângelo por 8 anos, mas ele é um administrador, até o CRA, né, se não me engano, em 2010 ou 2011, escolheu ele o administrador do ano no Rio Grande do Sul, e foi professor universitário, né, bem conhecido. Então ele transita por essas duas áreas, né? A educação, pelo que ele conhece, também pelo que ele viveu em sala de aula, como aluno, ele é mestre em educação também, e como professor, depois como empresário, como administrador e depois como gestor. Então, fazendo esse link educação e desenvolvimento regional. Então, acredito que são temas interessantes, um bem focado, né? Educação em tempo integral, um tema específico, e o outro mais aberto. Essa será a dinâmica, então, Márcio. Fabiano, vai ter também espaço para o público poder também opinar, claro, fazer perguntas, é isso? Sim. A questão também, a educação é muito importante, muito interessante, né, Fabiano? E o ano passado foi aprovada a reforma, o novo modelo aí do ensino médio. Sim. Eu não sei se também vai ser discutir esse assunto, ou se ou se alguém pode daqui a pouco colocar como um dos pontos nessa reunião, porque é importante e interessante também essa nova formulação do ensino médio do Brasil, né? Claro que sim, Márcio. Inclusive os convidados, né? Pessoas que já confirmaram presença. Conversei semana passada com a ex-coordenadora regional de educação lá da região de São Luís Gonzaga, a professora Josefina Moraes, estará aqui presente. Ela trabalha hoje em um CIEP, professora estadual, está lotada em um CIEP, e foi coordenadora regional. Então ela tem condição de dar essa contribuição de forma fantástica, né? A professora Alda Maria de Souza, que é a presidente estadual do MPTE, está vindo até de carro junto com a professora Fátima Ehlert, né? A nossa coordenadora regional, Fátima Ehlert, estão vindo de carro para cá. Ela também tem essa visão da Grande Porto Alegre. O professor Filipim, como eu mencionei aqui, um dos organizadores também, foi coordenador da região do Grande Santa Rosa. Então, pessoas qualificadas, né? Para dar uma ideia de como o gestor regional concebeu essas mudanças e também ouvir o que os professores municipais, o que os professores estaduais, os professores da rede particular concebem sobre essa mudança, também pais, alunos. Essa é a proposta do debate, né? Que um painel seja apresentado, uma provocação seja levantada e o grupo converse a respeito. Aí no final de um encontro desse, você sai enriquecido, independentemente da forma como você contribuiu, né? Independentemente da forma como você contribuiu. É uma grande troca de ideias. Claro que esses dois painéis serão uma apresentação de temas, né? Mas, na verdade, isso vira tudo uma interação, né? Com perguntas, respostas, e novos temas podem surgir, evidentemente. E na parte final, Márcio, só concluindo a tua pergunta, a parte final será a posse dos dirigentes municipais do MPTE. Bom, a professora Fátima é coordenadora regional. Nós teremos uma presidente de Giruá. Que legal. O professor Gelson é coordenador do Grande Santa Rosa. Uhum. Nós teremos um presidente em Santa Rosa, em Tuparendi, em Novo Machado, em Santo Cristo, em Porto Mauá. Então, esses serão empossados aqui, os dirigentes municipais, pelos
coordenadores regionais. Então é uma mistura, né, de você conhecer novas lideranças, você ouvir boas palestras, você falar, né, e se envolver no tema da educação. Apesar, digamos assim, do PDT, Fabiano, sempre defender a bandeira da educação como marco principal. Sim. Esse movimento iniciou, teve a criação oficial ano passado, né? Sim. Existiam outros movimentos, né, vinculados, os núcleos, né, educacionistas, mas surgiu a necessidade assim, de uma organização a nível nacional, estadual, regional e municipal. E o MPTS se constituiu certamente, Márcio, certamente, em razão da paralisação dos investimentos em educação a nível nacional no último ano, nos últimos 1 ano e meio. A nível estadual nem se fala, né? A nível regional também, né? Bom, nós estamos falando aqui da construção de CIEPs no passado, da construção de escolas no passado, ginásio de esportes no passado, e hoje a gente vê uma festa numa escola municipal quando consegue construir um muro ou um passeio. Então você vê o nível de apreensão e de inquietação de um diretor de escola ter que celebrar, fazer, olha, verdadeiras conquistas quando tu consegue uma obra que... Né, a nível de Estado, eu acho que o governador atual, aqui não cabe críticas, né, não é esse o nosso objetivo, mas uma constatação. O governador atual ele deve terminar o mandato dele sem construir nenhuma escola, né, no Estado. Nenhuma escola construída em 4 anos para um Estado. Então isso às vezes é complicado, Gilmar, né? E ainda que a reeleição, né? Às vezes a gente não quer associar a política com a educação. A gente sempre pensa assim, não queremos misturar, mas não tem como não associar a política com a educação. Claro. Em tudo a política... Educação pública, né? Educação pública, né? Então, a gente observa assim, se a gente verificar na história da educação, a gente vai verificar as diferenças. As diferenças dos governos que investiram em educação e nos governos que, em vez de investir, acabam tirando os direitos da educação. Eu vi uma proposta... Desvalorizam os professores, não investem, diminuem o orçamento também para investir na educação. Nós temos ouvido propostas interessantes, né, por parte de alguns candidatos, o próprio Miguel Rosseto, que esteve em Giroá 2 vezes, né? O Rosseto esteve em Giroá, eu vi esses dias as fotos. Esteve no bairro São José. E teve na Câmara de Vereadores também, o deputado estadual Eduardo Loureiro teve um encontro ali, agora foi esse ano ainda, que o prefeito, inclusive, coordenou. Claro, perfeito, sobre o decreto das carnes, a proibição. Isso, exatamente. Claro, Miguel Rosseto esteve aqui. E o Jairo Jorge, aí que nós falamos esses dias, oportunamente, ele tem uma proposta muito definida sobre educação. Ele quer direcionar parte dos lucros do Banrisul, né, que hoje vão para o próprio mercado financeiro, né, ações e tal, enfim, direcionar parte dos lucros do Banrisul para a educação. Ele diz, bom, o ano passado deu 1 bilhão, que voltou para o mercado financeiro, enfim. E o Sartori quer vender o Banrisul ainda. Claro, aqui nós não estamos falando de patrimônio, né? Nós estamos falando dos lucros. Bom, um banco público, ele precisa arrecadar dinheiro para se manter, digamos assim, né? Pagar a própria despesa, mas um banco público gerar lucro. Tá, mas esse lucro ele vai para onde? Ele volta para os gaúchos? Se voltar para os gaúchos, ok. Ele vira Estado, ele vira máquina, ele vira educação. Não, ele vai para o mercado financeiro. Não. Aí também não. Eu acho que tem que pagar todas as despesas. E se tiver lucro, Gilmar, ele tem que virar alguma coisa pública, né? Voltar para o bolso dos gaúchos, né? Voltar para a vida dos gaúchos. E não ficar no bolso de alguém. Então a proposta é muito boa essa. Vamos fazer o Banrisul, botar bons gestores, melhor do que os que estão agora, e gerar mais lucro ainda. Se deu 1 bi, imagina com uma gestão ainda melhor. O que está dando lucro não deve ser passado para iniciativa privada, né? Claro, não deve ser vendido, né? Porque é patrimônio dos gaúchos, é patrimônio público e dá lucro. Né? Vender para quê? Né? E fazer gerar cada vez mais lucro. Mas para que esse lucro? Para voltar para os gaúchos em forma de programas, de obras, de benefícios, em si. Aí sim a coisa funciona. Imagina 1 bilhão na educação agora, tio. Reforma as escolas, faz escolas novas, cria programa, valoriza o professor, e é tão bom, paga em dia o professor. É tão boa a iniciativa do investimento em educação. Aqui em Giroá tem a Barca, que foram construídos vários
ginásio de esportes na comunidade. Porque além dos alunos e dos professores utilizarem essa infraestrutura durante a semana, também no final de semana a própria comunidade utiliza. Tu também traz a comunidade a participar de eventos dentro do ginásio. Então fica um momento familiar. Ele é ocupado quase que diariamente. Né? Claro. Bom, durante a semana pelos alunos e professores, final de semana pela comunidade. Educação física, né? Sempre. Hoje nós vemos eventos, né, sendo realizados esportivos, recreativos, encontros. Encontros religiosos sendo feitos nos ginásios. Claro, e há quem dizia no passado, eu lembro disso, vocês também lembram, mas para que isso? Para que um ginásio desse tamanho lá na Vila São José, no bairro, meu Deus do céu, lá na Santa Rita? Lá no Mato Grande virou ginásio, Escola José João Bisognin, Escola Nicolau Leite, Hortência, né? Escola Nicolau Leite, Escola Canova e Escola São Pedro. Foram 5 ginásios. Hoje nós estamos vendo utilidade para isso. Pergunta para uma criança que fazia educação física hoje a 6 graus ou ontem a 5 graus como é que é bater queixo e voltar gripada para casa. Pergunta como é hoje aqui na Nicolau Leite, né? Fazer educação física e ficar num bom ginásio com uma graminha sintética. Isso é investimento. Com a educação. Antes diziam que não dava, mas como é que deu agora? Se colocasse, digamos, vamos colocar como se fosse um planejamento de campanha de chamar de louco. Mas, não, acho que se fosse um ginásio. Vou fazer um ginásio lá na São José. Mas lá faz 30 anos que promete ginásio, isso não tem como. Mas quem disse que não tem como? Foram feitos 5, com parceria, né? Tu tendo humildade para pedir dinheiro, uma equipe boa, um vice-prefeito que te ajuda, que é parceiro, uma boa equipe que corre atrás e que executa. As coisas acontecem. Foi um marco. Aqui no estado. Eu duvido, gente. Olha, imagina o estado do Rio Grande do Sul com a força de uma indústria, com a força de uma agricultura. Tem gente que acredita que não tem como pagar em dia salário de um professor. Tem gente que acredita que não tem como investir em escola. Isso é conversa para boi dormir. Me perdoe, né? Se eu tiver equivocado. Mas não. Foi um marco. Na educação em Giruá foi um marco a diferença. Existe. Foi um divisor de águas a diferença. É uma questão de prioridade, Márcio. Né? Você escolhe onde gastar. É verdade. Porque assim, além dos ginásios, também foram reformadas escolas, foram colocadas classes novas, Fabiano, foram colocadas ar-condicionados nas escolas. Eu lembro no período que eu estudava, era na base do caderninho, Gilmar, no teu eu não sei como é que era, porque no meu era na base do caderninho. Não tinha ventilador, não tinha nada. Agora não, tem ar-condicionado, classes novas, mais com conforto para os alunos poder estudar, dá gosto de chegar na sala de aula para verificar. Claro. Então isso também motiva o professor, que também teve valorização do professor, naquele projeto de lei também que o Fabiano criou, de colocar 1,5% a mais do aumento dos demais servidores. Isso motiva também os professores. Durante 10 anos, né? Durante 10 anos, né? Você pode construir um caminho mais seguro visando a tua aposentadoria. Olha, eu sei quanto que vai aumentar o meu rendimento e esse 1% a mais não ele é 1,5 ponto. 1,5 ponto. Então, por exemplo, se você for dar um aumento de 8% ou 10%, 1,5% significa 10% a mais. Né? É 1,5 ponto. Às vezes esse 1,5 ponto é o que salva, né? Porque agora, recentemente, uma miséria de aumento com mais 1,5 ponto repercutiu minimamente, né? Então você vê a importância disso. O climatizador em sala de aula era uma briga nossa. A secretária Fátima fez um bom projeto. O governo federal nos ajudou com praticamente todo recurso. Mas, Santo, eu te pergunto, quem pregasse isso, vou botar ar-condicionado em todas as escolas dos bairros na sala. Você é um mentiroso. Que quer falar isso aí? E veio. Classes e cadeiras foram 1.200 conjuntos comprados. 1.200 cadeiras, 1.200 classes. Cadeirinha pequena para educação infantil, média, maior um pouquinho. E deu para fazer os 8 ônibus, né? 8 ônibus. Dá para fazer. Calçadas padronizadas em frente às escolas. Dá para fazer. Você tem que priorizar algumas áreas, né? Só que tu pensa, né? Até quando que vai ficar o aluno? Uniformes também, né, Fabiano? Claro, foram 3 conjuntos, né? 3 conjuntos. Mais ou menos R$120 mil cada compra, né? Mas gastar esse... Era todos os alunos, não tinha discriminação. Quem ganha, uns pagam, outros não pagam. Era todos. Inclusive o seguinte, a gente vê pessoas adultos usando uniforme. Usando uniforme, sabe? É verdade. Né? Quer dizer que a coisa foi tão boa que até os adultos mesmo se aproveitando do... Claro, uniforme para isso, né? Eu tenho uma roupa melhor, o meu coleguinha uma roupa mais humilde. Todos nós estudamos aqui. E por mais que algumas pessoas podem dizer que isso não acontece, na prática do colégio,
Isso acontece. Aquele que vem melhor vestido, mais arrumadinho, outro bem humilde está lá de canto, constrangido. Uniforme nivela todo mundo. Muitas famílias não têm um inverno onde chove a semana inteira, a mãe, o pai ou alguém não consegue higienizar, não consegue lavar roupa. Olha, tem muita família que não tem 4, 5 casacos para colocar. Né? Até porque as crianças crescem. Então o uniforme é aquele coringa ali. E de qualidade, né? Não foi colocado uma coisa aí a preço de banana, foi de qualidade, igual para todos. Então, assim, imagina o Estado, né? O Estado não tem condição de pagar. Tá, mas quem é que disse que não tem? Olha, me perdoe a franqueza, eu acho que isso é uma conversa fiada, porque daí você nivela tudo por baixo, não tem para nada, aí ninguém pode te cobrar. Porque você passou a informação de que não tem como. Pelo amor de Deus, acho que se não tivesse como, nós não teríamos 5 ou 6 candidatos querendo governar o Estado. E muito menos não teríamos o atual governador. Porque se não tem como, se não dá nada, se não tem jeito, por que ele quer de novo? Fazer o quê? Fechar o Estado, trancar e nos anexar a Santa Catarina? Bom, então tem que mudar o diálogo, né? Tem, mas não consegui. Opa, tudo bem. Todo mundo é humano. Tem, mas eu não consegui. Todo mundo é humano e ninguém é melhor que ninguém. O que não pode é dizer que não tem jeito, não tem como e não tem maneira. Bom, né? Bom, então... E os outros como é que fizeram? Como é que tinha antes e agora claro, tem, né? Claro. Pois é questão mesmo de prioridades. Essa acho que é uma das palavras mais corretas aí que... A Dona Elaide chegando aí para dar um abraço para o ex-prefeito Fabian Thomas. E o telefone não para, né? Talvez os ouvintes vieram aqui então mandar um abraço aqui para Fabian Thomas, né? Ex-prefeito de Giruá, hoje assessor então do deputado estadual Eduardo Loureiro e também Dona Elaide, bom dia, tudo de bom para a senhora? Pois é, Fabiano, assim, a questão da prioridade, né? Um abração para a Dona Adelaide. Vou dar um abraço especial para o Fabiano aí também, muito, né? Querida ela, né? Querida demais. Um abração para a Dona Adelaide, que é sempre a nossa amiga, né? Aliás, amiga de todo mundo, né? A senhora conhece como é que é um Giruá e meio, e não só Giruá. Já lhe alcança ali a chave, Dona Adelaide. Já está no carro ali, já lhe alcança a chave, né? Não. Muito bem, são 10 horas e 43 minutos. Já conversamos com a Dona Adelaide daqui a pouquinho, tá? 10 horas mais 43 minutos. Ela veio, ela não se aguentou, teve que vir dar um abraço aqui no Fabiano Thomas, a Dona Adelaide Alves da Silva. Bom, vamos tirar, já entrega a chave lá, Dona Adelaide, tá? Um abraço para a senhora também. Mandando um abraço aí para a Carol e o Vitória, que fez aniversário agora essa semana, né? Bom, nós estamos falando assim sobre a questão de prioridade. Acho que essa é a fundamental palavra, podemos dizer assim, da questão de um governo, para você poder governar, né? A questão da prioridade, né, Fabiano? Claro que você não pode atender a tudo e a todos no mesmo momento, isso é verdade. Como é que você organiza as prioridades? Com planejamento, com uma boa equipe e ouvindo a comunidade. Agora, isso você faz em poucos meses, né? Isso você organiza o governo em poucos meses. Eu acho complicado demais um governante querer dizer que não, eu passei 4 anos organizando e agora eu quero... Poxa... Né? Sabe que a gente fica triste? Aí não dá, né? Você leva alguns meses, né, para planejar, organizar e colocar o teu carro na rua. Verdade. Né? Coloca o teu governo em ação. E se não dá, Gilmar, olha, ninguém pode ser culpado por uma coisa que não fez, mas tem que deixar de forma clara para a comunidade. Né? Como o Gilmar pegar o microfone e dizer, olha, amanhã não tem luz, não tem energia e roubaram os equipamentos, então não vai ter programa. Bom, é uma informação útil. E quando um governo admite que não consegue governar, que não tem condição, que não descobriu a forma, né? Ele tem que dizer, olha, vocês me perdoem, mas eu tinha uma ideia, quando vi era bem diferente, eu achava que era fácil e depois eu vejo que não é tão fácil assim, falei demais e agora não estou conseguindo cumprir. Mas diga para a comunidade isso, não é um defeito. O que não pode é aquela enrolação, porque o tempo passa, o cidadão paga o seu imposto e o benefício não vem. Pois é. O mais triste de tudo isso, Fabiano, é que recebi uma ligação agora de um ouvinte, lembrando que antigamente no seu governo foi doado os uniformes. Sim. E que dessa vez eles tiveram que comprar uniforme, né? E ela lembrando na mesma hora que nem todos puderam comprar. Então, quem pôde comprar é quem
pouquinho mais, fez um esforço, né, e comprou o uniforme. Mas você sabe lá quantos que não tiveram condições de comprar? Seguramente. Então, e ela perguntando, será que não veio verba para isso? Como é que se antes se podia fazer? E agora? Nisso, né? Para a compra dos uniformes, é triste, Ela dizendo que teve que pagar, né, o uniforme. Então é triste porque a situação não está fácil hoje para todo mundo. Na medida que uma família teve que tirar dinheiro de um lado para poder pagar o uniforme, essa família ficou sem... Sim. Né? Sem conseguir para poder... Aqui tem duas questões, Gilmar. A primeira delas, existe uma lei em Giruá, eu não vou saber precisar agora, mas entre 2011 e 2013, talvez, entre 2011 e 2013, uma lei que regula a distribuição dos uniformes aos alunos. Isso é regrado por lei, justamente para que ninguém pare de fazer no futuro, né? Para que seja obrigado a continuar entregando os uniformes. Essa lei não está sendo cumprida, porque não houve, ao menos o que a gente sabe, né? Pelo que a gente acompanha, os noticiários, enfim, não houve uma sequência de distribuição de uniformes a todos os alunos, principalmente os abrigos escolares, né? Isto não houve, a gente sabe. E também um artigo dessa lei, talvez o mais importante, é aquele que diz que toda a entrega do uniforme escolar aos alunos da rede pública municipal é gratuita. É gratuita, não pode envolver dinheiro, porque aí não tem graça, né? Se fosse para deixar as pessoas, os alunos frequentarem as escolas vestindo, enfim, a partir da sua condição financeira, aí nós não precisaríamos ter criado a lei dos uniformes, né? Que é justamente para dar uma igualdade aos alunos. Então, Gilmar, é preocupante isso, porque existe uma lei em Giruá, uma lei municipal, que vale para todos, que diz que a entrega dos uniformes é gratuita aos alunos da rede pública municipal. Não pode ter cobrança em dinheiro. Que barbaridade. Que não foi dado sequência à entrega dos uniformes, isso a gente sabe. Agora, a cobrança, a lei diz que tem que ser gratuita, né? E ainda bem que foi colocada a lei, né? Imagina se não tivesse nem lei. Aí, meu Deus do céu. E sobre o recurso também, mas nunca veio dinheiro de fora para compra de uniformes, sabe? Não veio um programa específico do governo federal ou do estado. Bom, aí tu só compra, né? O teu trabalho é só comprar. Não. O dinheiro que sempre teve em Giruá. É o mesmo dinheiro. Só que a gente decidiu... Eu estava olhando aqui agora uma matéria... Questão de decisão, né? Eu estou olhando aqui uma matéria do dia 8/9/2016. E na época que o prefeito Fabiano... Na época que o Fabiano era prefeito aqui em Giruá. E uma frase dessa matéria... Diz assim, a notícia capa: alunos da rede municipal com novos uniformes escolares. E aí, uma da frase aqui que o Fabiano comentou... quando falamos de educação, não falamos apenas de acesso a ela, mas também de permanência com igualdade de condições. Essa frase dita pelo Fabiano lá em 2016, né? Márcio, isso aí na verdade é uma sequência lógica, né? Uniforme aos alunos carentes ou não, justamente para se identificar com a rede pública, né? E para praticar essa igualdade de condições, um ginásio de esportes, um banheiro adequado, uma pintura, equipamentos, ar-condicionado em sala de aula, classes e cadeiras. Isso foi muito pensado com a secretária Fátima, o vice-prefeito Elton, com toda a equipe que trabalhava educação, né? Porque não adianta botar um ar-condicionado em si e parar por aí. Não adianta construir um ginásio e não ter um banheiro. Verdade. Então, querendo ou não, gostaríamos de ter feito muito mais, Gilmar. Muito mais gostaríamos de ter feito. Mas acho que mudou essa concepção sobre a escola municipal. Ela mudou. Mudou a escola, a valorização dos professores, a questão dos alunos, a participação das famílias, né? O programa Agentes de Educação e Cidadania, o próprio grupo de apoio psicossocial que funcionava lá na Promoção Humana. O Gilmar Santo várias vezes foi lá fazer cobertura. Tinha 30, 40, 50 famílias lá recebendo atendimento, onde dava algum problema de ordem psicológica, alguma briga, algum bullying, ia lá para o GAP para receber o atendimento. Enfim, foi a nossa tentativa de trabalhar um pouco melhor a educação, um pouco diferente, né? Com projetos inovadores. E o que a gente gostaria é que
é que o nosso projeto ficasse no passado, Márcio, lembrado como algo que foi superado. Lá de 2009 a 2013, a 2016, alguma coisa aconteceu? Aconteceu, mas agora está 1000 vezes melhor. Isso é o que a gente queria, porque daí a educação melhora cada vez mais. Então nós ficamos tristes, né, como algo foi... Quando recebemos a informação que algo parou, que algo foi interrompido, que algo foi cessado, talvez só porque foi pensado lá pelo governo do PDT e do PT, né, vamos ter que dar um jeito de botar na gaveta. Isso é triste demais, né? Triste demais, mesquinho demais. Estava conferindo aqui a informação sobre as brisoletas. Olha, a denominação pela qual são conhecidas as escolas de madeira construídas pelo governo de Leonel Brizola entre 1959 e 63. Olha aí, já faz um bom tempo que Giroá recebeu as brisoletas. As brisoletas, né? De 59 ideia, né? A 63. Deve ter sido num ano desse aí que Giroá recebeu a escola feita pelo Leonel de Moura Brizola, lá no distrito de Mato Grande. Falar em escola, teve outro ouvinte também que falou que sobre o CIEP, que faz 27 anos que foram construídos o CIEP aqui, então. Claro, exatamente. Uma estrutura foi no governo à educação. Bom, eu Colares, sei, né? Governo Colares, isso aqui o Beto e o Jovelli que trabalharam. 91 ali, né? Exatamente. 90, né? Bom, a gente sabe que o Fabiano tem também outras agendas para cumprir, mas nós vamos finalizar, acho que esse assunto da educação, e aí tem um outro que ligou para ele, falou, uma mulher ligou, olha, eu sei que não é sobre esse assunto que vocês estão falando, aí eu até vou verificar se o Fabiano ele quer entrar nesse assunto ou não, mas vamos finalizar esse assunto do movimento, então, trabalhista pela educação, que vai ser realizado amanhã, então, aqui em Giroá, imperdível para o pessoal poder acompanhar, o pessoal poder participar na Câmara de Vereadores, né, Fabiano? Maravilha, Márcio, só... Então, transmitir esse convite, reforçar o convite, né, para amanhã, toda a comunidade é convidada. É um bom programa para uma manhã de sábado, saber mais sobre educação, né, por parte de quem é pai, por parte de quem é mãe, por parte de quem é avô, os alunos, os professores, os profissionais. É um bom programa, né, uma boa atividade para amanhã de sábado. O deputado Eduardo Loureiro estará falando sobre educação e desenvolvimento regional e a professora Ana Cristina Duarte sobre escola em tempo integral, né? E teremos aí a visita de muitas pessoas de quase 100 municípios. Temos informação já dos hotéis aqui, muitas reservas, o pessoal vem para cá, os restaurantes. Então é legal porque também ajuda, né, na nossa economia, no nosso comércio local. Todos convidados, entrada franca, será um prazer contar com a presença de todos. O convite é reforçado pelos nossos vereadores aqui, vereadora Simone, que acaba de nos enviar mensagem, que está na escuta aqui, o vereador Zagonel, o vereador Fernando, e a nossa coordenadora regional do MPTE, né, que é a secretária Fátima Ehlert, que tem uma dedicação especial pela educação. Está concluído o seu doutorado, a Fátima, né? Que legal, então, né? assim, não para. Verdade, Fátima realmente não para. E sobre o assunto, Márcio, como sempre, né,